Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nossa investigação é nesse local, tá? Mas antes de fazer a investigação, vou comentar rapidinho aqui um comentário que teve no meu vídeo, inclusive foi uma inscrita minha que mandou, uma mensagem para mim, mostrando que ela viu esse comentário. Então, quero esclarecer aqui algo que eu não sabia, Uma pessoa comentou no meu vídeo, dizendo assim que não gosto do seu trabalho, ainda bem que seu canal vai acabar. Fiquei feliz ao saber disso. Aí eu entrei para ver se tinha outros comentários, e o outro comentário que tinha, eu não posso nem falar aqui, gente, uma besteira bem grande, palavrões, de baixo calão, que é uma coisa assim bem horrível, sabe? Falando palavrões. Então, essas pessoas a gente tem que ocultar, porque ela faz até mal. É uma pessoa que a gente sabe que faz mal para as pessoas. E não estou informada disso. Se a pessoa está informada, ele falou que ficou sabendo, é um homem que comentou, que ficou sabendo que meu canal vai acabar. E que ele está esperançoso com isso, esperando aí logo que o meu canal acabe. E aí eu não sei o pensamento de uma pessoa dessa, o que essa pessoa é na vida também, em vir em querer rebaixar outra pessoa, Inclusive tinha um comentário de baixo, a pessoa me defendendo, Falando que isso não é verdade, que isso não vai acontecer. E eu pensando assim, o que uma pessoa dessa, não gosta de mim, com certeza, não sei por que motivo. Só sei que é um comentário chato, dizendo que meu canal vai acabar e que ficou sabendo disso e não vê a hora disso acontecer. Não sei se é alguma armação que está fazendo, não sei, tá? Mas ocultei porque assim, no outro, esse aí eu ia deixar, mas eu tive que ocultar a pessoa porque no outro comentário eu tinha falado palavrões. Gente, é besteira o que ele falou, sabe? Então, isso é ruim para uma mulher, A pessoa falar umas coisas daquela. Só Deus para ter misericórdia de uma pessoa dessa. Não sei, vive no mundo, mas assim, não tem felicidade. Uma pessoa que fala mal da vida do outro tem que entender que essa pessoa, ela não é feliz, ela é uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de problemas, que quer que a outra também fique cheia de problemas, quer também que a outra venha cair, e não é assim. Nós temos que desejar bem ao próximo para que a gente esteja bem. Isso é muito bom para nós. Sempre eu falo isso. E agora eu vou falar para vocês sobre o que aconteceu aqui. A gente veio aqui, essa casa é bem pertinho da cidade, tá? Pelo que aconteceu aqui. Aqui morava um casal. Só que a mulher era assim, o marido dela mexia com gado, E ela morava no sítio. Só que aí ela veio perder o marido. O filho dela era casado e ela tinha uma filha moça, Porque ele estava mexendo com o gado, caiu, o cavalo pisou em cima, o gado, e acabou sapateando em cima dele. Quando encontraram ele, a mulher desconfiou de alguma coisa, porque ele não veio almoçar, não aparecia, e chegou 2 horas, 3 horas, 4 horas, e nada dele aparecer, achou estranho, porque o gado tinha subido, e nada dele. E o cavalo também chegou lá. E quando o cavalo chegou lá, eles falaram que aconteceu alguma coisa. Aí foram procurar, ela e a filha dela, que o filho dela é casado e morava aqui na cidade. E ela encontrou ele sem vida. Então, aí chamou, os amigos, as pessoas para ir lá, até a polícia, porque tinha que olhar a situação que ele estava, e ela ficou viúva. Ela pegou e veio embora, porque ela cuidava do gado e lá não era deles, então eles cuidavam do gado para o dono do sítio, então eles resolveu mudar, porque daí para ela não dava, ela não era cuidava do gado, quem trabalhava era o esposo dela. Ela fazia queijo, essas coisas, mas era para eles mesmo, que ele dava o leite para eles fazer queijo. Aí ela comprou a casinha aqui, com o acerto que ela teve, Eles compraram a casinha aqui e ela veio morar nessa casa. E a filha dela começou a namorar
e logo se casou. Ele já estava namorando, na verdade. Aí veio morar aqui e se casou. E ela ficou morando sozinha. E ela acabou se apaixonando por um homem. Esse homem é uma pessoa muito querida para ela, uma pessoa que fazia de tudo para ela. Então ela acabou trazendo esse homem para dentro de casa, para morar junto com ela. E depois, com o tempo, a filha começou a perceber que ele era um homem assim meio agressivo. Quando ela vinha visitar, ele ficava o tempo todo olhando para ela, como se desse sinal que era para ela falar. Ela começou a perceber, fingiu que não viu nada. Aí um dia que ela estava sozinha, ela perguntou para a mãe dela: mãe, o que está acontecendo? Porque assim, eu chego aqui e do nada o seu marido olha para você assim, dá sinal. Eu já percebi, eu finjo que não vejo. Como se você tivesse limite para falar o que você tem para falar. E ela falou: não, filho, eu acho que você andou vendo demais, né? E ele pegou e falou assim que o marido dela, quando chegou, que elas estavam conversando, ele pegou e falou assim: o que vocês estão falando sobre o que aí? O que vocês estão falando? Aí ela percebeu, porque assim, ela tinha acabado de chegar, ela estava sozinha, logo ele chegou e já falou o que elas estavam falando ali. Ela falou assim: nós estamos falando aqui do meu irmão, né? Que ele vai ser pai. Aí ele, vai ser pai. Aí entrou na conversa, né? E já começou a vigiar ela. Ela começou a achar estranho. E depois ele falou assim: a sua mãe não anda muito bem. Sua mãe anda meio esquisita. Falou que era a mãe dela. Passado aí uns meses, né? Ela veio visitar a mãe dela e não achou a mãe dela. Aí ele falou assim: olha, não falei que sua mãe estava esquisita? Sua mãe fugiu. Entrei aqui, amanheceu o dia, ela não apareceu, sumiu. Eu entrei ali, as roupas dela do guarda-roupa foi tirada, a mala que tinha lá em cima foi tirada. Eu acho que a sua mãe foi embora com outro homem. Aí a filha dela, estranho isso, diz que a filha dela começou a acreditar nisso, pensando assim: ela fugiu dele, não falou nada pra mim porque não quer que descubra. Diz que ele pegou e foi lá, falou assim: eu quero saber se você sabe da sua mãe. O que a sua mãe fez? Eu sei que a sua mãe veio te procurar. Eu sei que ela veio aqui te procurar, e disse que deu uma prensa nela. E ela começou a acreditar que realmente a mãe dela tinha sumido, porque ele foi lá e deu uma prensa nela falando que queria saber onde a mãe dela estava. E ela pensou assim: eu acho que a minha mãe vai acabar entrando em contato comigo para falar que fugiu dele, porque eu percebi que ele era meio, né? E ficou por aquilo, e não deu queixa, nada. Passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando completou 5 meses, ela teve uma surpresa, a filha dela. Ela já estava agoniada por notícia da mãe dela, quando veio uma pessoa da polícia conversar com ela. E ela falou assim: o que está acontecendo? Será que é minha mãe? Ele falou assim: é com a sua mãe mesmo. Aí ele falou assim: é que a sua mãe, o marido dela foi até a delegacia e confessou o crime. Disse que fez isso e isso com a sua mãe, né? Provocou o desencarne dela e sepultou ela bem atrás da casa. E plantou ainda flores em cima ainda. E foi lá confessar. Nossa, ela entrou em desespero, chorou muito com o que havia acontecido, um desespero total, não acreditava que ele tinha feito aquilo, achava que ele era assim uma pessoa possessiva, mas não a ponto de acontecer isso. E acreditou nele porque ele sempre dava uma prensa nela dizendo que ela sabia onde estava a mãe dela. Então ela acreditou, não deu queixa, nada, ninguém foi atrás. Só que ele mesmo, a partir de 5 meses que ele tinha feito isso, ele pegou, foi lá e confessou. Por que ele foi lá confessar? Ele falou que ele fez isso por ciúmes dela. Ele tinha um ciúme doentio e não deixava ela ir na casa da filha, sair para lugar nenhum. Tudo ele tinha que estar junto. E ele disse que acredita que ela traiu ele. Ele falou assim: eu acredito que ela me traiu. Ela não quis confessar, mas ela me traiu. E eu, num momento de fúria, de raiva, acabei aí provocando o desencarne dela. E depois que eu vi que tinha acontecido tudo isso, quando eu vi ela não estava mais respirando, eu resolvi fazer uma cova atrás da casa e sepultá-la lá dentro, e isso ia ficar que ela sumiu. Só que ele disse que a partir não tinha nem 1 mês ainda, disse que tinha uns 28 dias que ela tinha falecido, ele começou a ficar transtornado aqui dentro da casa. Ele começou a ver ela
Diz que ela começou a derrubar as coisas aqui em cima, diz que era o espírito dela, começou a derrubar as coisas aqui dentro. Quando ele acordava, ela estava de pé, nos pés da cama dele, ele abria o olho, olhava para ela e entrava em pânico. E aí ele se prendia no banheiro, por causa disso. Ele começou a ter umas crises, ele não sabia mais o que fazer. Aí ele pensou em se mudar daqui, mas ele não tinha dinheiro para alugar uma casa. Pelo menos aqui a casa era dela, né? Ele não tinha para onde ir. E às vezes ele tentava dormir do lado de fora da casa, porque aqui dentro da casa estava atormentado. Não adiantava. Ele disse que sentia, passando a mão assim na nuca dele, alguma coisa assim, ele saiu correndo. Disse que cansou de dormir sentado de medo. E ele começou a ficar transtornado por causa disso. E no momento desse transtorno, era noite, ele saiu de porta fora e falou, vou dormir na delegacia. E chegou na delegacia, estava tão transtornado porque ele vinha sofrendo aqui dentro da casa, ele chegava a ver sangue, o vermelho, né? Eu não posso falar o nome completo. No chão, todo no chão, assim, ele via, estava tudo sujo, ele se desesperava. Aí ele catava um pano para limpar e olhar, não tinha nada disso. Então ele viu que era coisa da cabeça dele. Aí ele foi para a delegacia, chegou lá e falou, não, eu preciso confessar, eu quero dormir aqui dentro da delegacia. Vocês podem me prender, eu fico aqui, mas daqui eu confesso o meu crime e fico preso. É isso que eu quero. Jamais eu quero sair de dentro dessa delegacia. Aí contou a verdade. A filha dela ficou sabendo de tudo, aí foram sepultar ela certinho, né, tirar os ossos dali, foram sepultar, fazer tudo certinho. E a filha dela falou que ia vender a casa. E toda vez que a filha dela vinha mostrar para alguém a casa, a pessoa olhava assim e falava, não sei, não me senti bem aqui. Eu não me senti bem aqui. Pegava e ia embora. Todos que ela trouxe para ver a casa, a pessoa não se sentia bem aqui. E ela não conseguia vender a casa, não conseguiu vender até hoje. Ela falou assim, acabou que a casa ficou lá, quebraram tudo, acabou tudo, né? Tem morcego dentro da casa e eu não consigo vender a casa. Ela falou assim, mas a minha preocupação não é vender a casa, a minha preocupação é que o espírito da minha mãe, se ele estiver lá, está sofrendo e precisa de ajuda, né? E a casa já está lá, sem morar ninguém, há quase 20 anos. Não tem o que fazer. Como é perto da cidade, vem andarilho e tudo, mas também não fica aqui. É um lugar que poderia estar cheio de andarilho, mas não está, porque eles têm medo de ficar aqui. São atormentados. A gente não sabe, né, o que aconteceu realmente e o que atormenta aqui, se é o espírito da mãe dela, que é isso que ela quer saber. Então nós vamos fazer a investigação, vamos passar o K2, dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus pegue tudo que vocês têm nos abençoado e transforme essas bênçãos em mais bênção devolvendo para vocês, tá bom? Obrigada pelas orações. Obrigada por estar sempre de vigília orando por nós. Isso é muito importante para nós, tá bom? Que Deus os abençoe. Vamos ligar o K2. Vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Tem presença de espírito aqui? Se tiver, pode tocar no K2. Deu um sinal, amor. Só um pontinho. Então tem presença. Mas não tá tão, né? Ai, começou a acender o vermelho, amor. Olha aqui, disparou. Gente, tem presença e a presença é forte aqui. Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar aí, tá bom? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim. É voz de mulher.
E você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para a gente se comunicar? Noemi. Noemi. É Noemi? Confirma para mim se esse é o seu nome, por favor. É. Noemi, você pode falar para mim se você é a mulher que faleceu aqui nessa casa, aonde o seu marido veio provocar o desencarne? Se é você, né? O espírito dessa mulher. E acabou sepultando aqui do lado da casa. É ela mesma, então é o espírito dela. Uma filha dela falou, queria muito saber, né? Noemi, ele fez isso com você e ele disse que foi por ciúmes porque você havia traído ele. É verdade? Isso aconteceu? Não estou te acusando, estou perguntando se você realmente traiu ele. Mentira. É mentira que ele traiu você. Você traiu ele, né? É mentira. Ele tinha essa obsessão de ciúmes, de achar que você traía ele, assim, já há algum tempo? Ou foi só essa vez? Ou já vinha há algum tempo, já discutindo com você sobre isso, achando que você havia traído ele? Isso. Então, ele já vinha há algum tempo fazendo isso com você. Você não pensou em contar isso tudo para sua filha, para que a sua filha tirasse você daqui? Não. Ah, você não tinha intenção, então, de contar para sua filha. Por que que você não contava para sua filha? Ele ruim. Ah, ele era ruim. E você tinha medo dele fazer alguma coisa com a sua filha, se a sua filha fosse denunciar o que ele estava fazendo, essas coisas, você tinha medo? Sim, tinha medo. Entendi. A gente, né, mãe é assim mesmo. Quando a mãe ama, é mãe de verdade, não quer prejudicar a vida dos filhos. Quando você conheceu ele, você nunca imaginou que ele faria isso com você. Ele era um homem bom. Era. Ele era um homem bom. Então, nem a sua filha desconfiou dele, nem sua filha desconfiou. Ela achava também que ele era um homem bom, até ela começar a perceber, vir aqui, ver você e perceber isso. Foi ela que pediu para mim vir aqui, ajudar você, para que ela ficasse melhor, né? Porque diz ela que o mais sofre é saber que você aparece aqui. E você começou a aparecer para ele o tempo todo, porque ele havia feito isso com você, você ficou para... como se fosse aí uma justiça, né? De ficar aparecendo para ele, perturbar ele, para que ele reconhecesse o erro dele? Polícia? Não entendi.
Ali. Peraí. Você fez isso com ele para que ele fosse até a polícia, para ele confessar o que ele tinha feito? É. Entendi. Então você começou a perturbar ele para que ele fosse na polícia e foi o que ele fez, né? Acabou indo na polícia e confessando. E você continuou, né? Aqui, aparecendo para as pessoas, sendo um lugar não muito bom, porque as pessoas entravam aqui para comprar a casa e acabava não querendo comprar a casa porque não se sentiu bem aqui. Você que fazia isso? Sim. Sim. E esse motivo era para quê? Você não queria ninguém morando aqui? O que que era? Ajuda. Entendi. Você queria ajuda. Por isso que você continuou aqui. Porque você tinha ficado para fazer tudo isso e acabou agora que você não quer mais ficar, né? Porque já tem quase 20 anos que isso aconteceu. Você não quer mais ficar aqui. Você quer seguir um caminho de luz. Porque ficar aqui é sofrer, né? Viu? É sofrer, gente. A gente sabe disso. Não vale a pena, né? Mas ele se entregou. E alguma coisa ainda valeu, né? Porque se entregou. Mas ficar aqui sofrendo há tantos anos por causa disso, e de todo jeito ele ia pagar, né? Aqui planta, aqui colhe. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Sabe por quê? Deus pode julgar. Porque Ele é o único que pode julgar. Porque Ele conhece nossos pensamentos, sabe de tudo que nós vamos fazer ainda. Só Deus conhece o nosso pensamento. Então Ele sabe realmente o que a gente tem que passar quando plantamos aquilo que não presta. Vamos colher aquilo que não presta. Temos que plantar frutos bons para colher frutas boas. Isso é muito importante para nós. E Deus, tudo é nas mãos de Deus. Muitas pessoas tomam o lugar de Deus e começam a julgar que isso aqui é errado, errado. Deixa lá. Se é errado o que a pessoa está fazendo, Deus sabe, Deus vai cobrar, né? Eu sinto muito por você estar aqui, por tudo que você passou aqui, né? Desse sofrimento com esse homem. Não é fácil. E o seu marido que faleceu lá no sítio, que o cavalo pisou, não sabe se foi cavalo, se foi vaca, né? Aonde você sofreu bastante. Sim. E acabou até se mudando de lá. Você acha que o que aconteceu com o seu marido lá, eu quero saber da sua opinião, né? Que você não viu, mas assim, no seu pensamento, o que você achava quando você estava encarnada do que aconteceu com o seu marido? Você acha que alguém provocou isso com ele? Não. Não. Então, foi um acontecimento, né? Um fato ali que aconteceu. É um acidente dele ter caído e não sabe se foi o cavalo ou foi o boi, a vaca. Não sabe, só sabe que foi um animal porque sapateou em cima dele. Então, ele acabou aí pisando, diz que pisou do lado do coração dele e machucou, né? Então eles falam que talvez ele nem tenha falecido na hora, ele teve ali, mas não tinha ninguém para socorrer, porque estava acostumado a ele fazer aquele serviço todo dia, há quantos anos e nunca tinha acontecido nada, né? Mas eu sinto muito por tudo, sinto muito por você ter ficado aqui, de ter sofrido, né, com esse homem. E vou fazer mais uma perguntinha antes de eu terminar aqui para você, tá? Este homem que morava aqui com você, que dizia ser seu marido, né, uma pessoa boa para você, que as pessoas conheciam que ele era uma pessoa boa, só a sua filha que desconfiou dele. Esse homem, você teve arrependimento de ter se casado com ele? Sim. Sim.
como se diz o ditado, né? Sozinha do que mal acompanhada. Só que ele passou para você que era uma pessoa boa, por isso que você acabou caindo nessa cilada. Eu sinto muito. O seu marido que faleceu, né? Esse seu marido, ele era uma pessoa boa para você? Você era acostumada com um homem bom assim? Ele era uma pessoa boa? Ele era uma pessoa boa. A gente fica feliz por isso, tá? Pelo menos você teve um marido bom. E você consegue perdoar o que esse homem fez com você? De ter provocado seu desencarne? Porque assim, ele vai pagar, né? Deve estar pagando ainda, não sei se ele ainda está preso, não cheguei a perguntar isso para sua filha, não sei se ela sabe também. Você consegue perdoar ele para que você possa seguir seu caminho, seguir em paz? Sim. Sim. É uma importância muito grande. E também pedir perdão pelos seus erros, por você achar que tinha alguma coisa errada. Você quer pedir perdão? Adiós. Para Deus. E também se arrepender, né? Das coisas erradas, de algum fato que foi feito que você achou que era errado. Você se arrepende? Sim. Muito importante também o arrependimento. Você consegue ver o anjo de luz, a mentora aqui ao nosso lado? Eu vi. E são eles que vão encaminhar você. Porque eu e o Theo vêm para ajudar. Mas eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? E você vai seguir seu caminho em paz. E eu vou deixar aqui uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Para que você possa, como eu disse, seguir em paz. É só um símbolo, tá? Não é um ritual, é um símbolo. Posso deixar? Sim. Então a gente vai deixar. Vou pegar então a água e a vela para você. E você segue seu caminho, segue em paz, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Noemi. E boas notícias para a filha dela, que ela aceitou ajuda, né? Que ela vai ser encaminhada. A filha dela falou, minha mãe está lá ainda sofrendo. Mas hoje ela vai ser encaminhada. Nós vamos ajudar ela com oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Noemi, ainda tem presença de algum espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar com todo respeito, mentora, se a Noemi conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.